Oi, Mari. Vou digitar o tema aqui. Deixa só a Lu chegar, Luciana. Deixa eu digitar o tema aqui para poder deixar marcado. Oi, minhas flores. Digitar o tema enquanto o Lu chega. Vai. Deixa eu digitar o tema aqui para deixar marcado, porque as pessoas vão chegando e já veem o tema e aí não ficam perdidos, né? Quem chegou depois ou quem vai chegando. Oi, Tice. Pronto, fixei o tema aí. Lu chegou. Convidar a Lu aqui. Convidar. Pede pra entrar a Lu. Oi, cunhada. Aceita, Lu. Já aceitou, Lu? Deixa eu ver, aguardando. Boa noite. Ai, Boa Lu. noite. A gente nem se falou e as duas com tom de branco. Oi, sejam bem-vindos todos. Luciana, seja bem-vinda, minha flor. Gabi. Chegando. Tá entrando, gente. Eu enviei esse link dessa live para Deus e o mundo hoje. Eu fixei o tema aí, né? Como a psicologia pode ajudar com a alimentação saudável. No final, eu desativo os comentários para a gente fazer print das fotos, ok? Enquanto o pessoal tá chegando, a gente vai falando, porque é só 1 hora de live, senão o tempo passa e a gente não dá tempo de falar quase nada. Mas se vocês tiverem, na realidade, dúvidas, podem ir colocando aí. Enquanto o Lu vai falando, né, vai comentando algumas coisas importantes, eu vou vendo se alguém tem dúvida a mais das perguntas que fizeram quando eu abri a caixinha de pergunta, né? Repetindo boa noite a todos, a quem vai chegando, né? Eu fiz um convite especial, foi um convite meio de repente para a Luciana. A semana passada ela postou uma foto e aí eu fiz um comentário e a gente batendo papo e aí eu pensei na live, no tema, fiz o convite a ela e com muito carinho ela aceitou falar sobre o tema, que eu acho que é extremamente importante. Eu defendo muito essa parte da psicologia em trabalhar com o paciente. Se a psicologia não atuar no paciente, às vezes a gente não consegue fazer o paciente manter uma dieta, né? Manter um plano saudável. Boa noite, Mila. Chegou aí. Mila é uma parceria incrível que está aí chegando, da Nat Health, que tem produtos orgânicos lá, né? Então, assim, voltando. Então, no tema da live, a gente pensou como a psicologia pode ajudar com a alimentação saudável, né? Luciana Barreto é uma psicóloga além de linda por dentro e por fora, que é pós-graduanda. Então, olha o textinho aqui do currículo de Lu. Pós-graduanda em terapia analítico-comportamental, com formação em psicopatologia e terapia comportamental infantil. Essa parte de comportamental é uma área que, na nutrição, eu me envolvo muito, tenho lido muito sobre, né? Porque influencia muito na adesão do paciente. Se às vezes o paciente tem muita ansiedade, foi justamente uma live que eu fiz com Maíra, né? Que é sua amiga e colega de profissão, né? Logo no início, acho que foi no mês passado, porque já tem tanto tempo esse distanciamento social, a gente fica sem noção do tempo. Mas a gente eu conversei com a Maíra justamente sobre essa parte da ansiedade, né? De como lidar um pouco com essa ansiedade. E agora com o Lu, sobre essa influência da psicologia.
tiveram algumas perguntas que o pessoal fez na caixinha de perguntas, e aí a gente vai trabalhar, além de outras, né, que a gente achou conveniente, importante, aí eu vou trazer também essas 2 perguntas, 3 que o pessoal fez, ok? Curtam a live, salvem, compartilhem, né, o tema da live vai sair em reportagem essa semana, né, que a gente vai divulgar, que eu acho que o tema é extremamente importante. Antes de começar, você quer falar alguma coisa, Lu? Eu quero agradecer, né, o convite que você fez. Como você falou, né, foi de repente, né? E assim, é muito importante, né, a nutrição junto com a psicologia, né? Tentar aí ajudar o cliente, ajudar o paciente a ter uma rotina alimentar saudável, né? Que é o importante. Que é justamente a nossa primeira pergunta, né? Como a psicologia pode ajudar na nutrição? E aí, conte aí pra gente. O acompanhamento psicológico, ele é muito importante porque é uma forma, né, de identificar quais os fatores, né, estão influenciando para que o cliente ele possa desenvolver esse comportamento. Então, assim, a gente pode criar algumas estratégias que para o cliente vir a desenvolver esses hábitos, né? Criar hábitos para que o cliente crie uma rotina alimentar. Então, a psicologia é muito importante porque a gente vai fazer uma construção desses novos hábitos, porque a gente sabe que é muito difícil, de repente, você ter um hábito e querer mudar. Então, a gente vai ajudar o cliente a mudar esses hábitos. Essa parte é bem interessante, assim, que às vezes o paciente chega... Outro dia, de vez em quando eu tenho alguns pacientes que chegam até mim e às vezes com essa questão de eu quero perder peso, eu quero perder peso. E aí, às vezes, eu sempre pergunto assim, você tá fazendo acompanhamento, tá fazendo terapia, alguma coisa assim, né, aliado, para saber se se eu vou ter esse apoio dessa terapia em lidar com o paciente, né? Então, às vezes o paciente chega para poder, justamente, que às vezes o foco principal dele é a questão do emagrecimento, né? E aí eu pergunto a ele, tá fazendo cocô direito? Faz cocô todos os dias? Aí o paciente diz não, faz 2, 3 vezes na semana, não é normal. Aí, às vezes, o paciente, eu pergunto, tá dormindo bem? Aí o paciente vai lá e diz que não. Aí eu chego, então assim, às vezes eu tento mostrar ao paciente, ó, nós temos problemas maiores do que a questão só do emagrecimento. Então, assim, às vezes o paciente vai emagrecer, mas eu digo a eles, a gente precisa primeiro tratar essa parte principal, porque senão você emagrece e justamente você vai voltar a ganhar tudo que você ganhou, que você tinha no início. Porque às vezes o paciente não trabalha essa parte intestinal, essa parte do sono, da ansiedade, que influencia bastante, né? Então, assim, porque é um dos temas, uma das perguntas que a gente está mais adiante, mas assim, às vezes no sinal de ansiedade, o paciente no meio da noite, às vezes está lá estudando, então vai sempre desencadear a questão de comer exageradamente, né? Principalmente carboidratos refinados, que as pessoas comem muito no final da noite, né? Então, isso é extremamente importante. Mila colocou uma pergunta aí e daqui a pouco eu comento sobre ela, né? Quer falar mais alguma coisa, Lu, antes da gente ir para a próxima? Não, pode dar continuidade. Aí no decorrer a gente vai abordando. A segunda pergunta é: como diferenciar fome emocional e real? Sim, a fome física, né, ela surge de maneira gradual, né? E a partir do momento que você vai se alimentando, o organismo é saciado. E a fome emocional ela é súbita e exige um alimento específico. Então, a diferença está aí, né, na fome física e na fome emocional. É basicamente isso, de forma mais objetiva. Essa questão da fome emocional e real é muito difícil do paciente entender. Então, por isso que às vezes na consulta a gente tenta filtrar algumas perguntas, né? Filtrar algumas coisas para a gente justamente tentar entender e mostrar ao paciente para que ele possa perceber que talvez a fome que ele esteja achando que é real, eu tô com fome, às vezes nem sempre é.
às vezes é uma fome emocional. A gente não pode simplesmente dizer ao paciente, às vezes, por exemplo, tá com fome, bebe água, né? Não é bem assim. A gente precisa identificar, né, o que é que está levando esse emocional. Eu sempre pergunto ao paciente, se está sentindo mais vontade, a paciente que às vezes tem muita vontade de comer doce, né, compulsão por doce. Então, eu sempre peço para ele identificar, anotar o momento que ele sentiu mais vontade de comer doce. Que momento foi? O que é que estava passando? Mulher é muito comum, né? Justamente nessa época da TPM, época dessa parte menstrual, dos hormônios, sentirem muito isso. E a gente precisa identificar se isso está acontecendo nesse momento, porque a gente lida de uma forma, ou se está acontecendo diante de outra situação. Porque aí a gente tem que lidar com a outra forma, que justamente pode ser um tipo, se não for só hormonal, pode ser justamente algo que precise diretamente da psicologia para poder atuar nisso aí. E a gente precisa ter esse olhar cuidadoso no anamnese, na hora de conversar com o paciente. Eu costumo ir na primeira consulta, geralmente dura em torno de 1h30, 2 horas com o paciente. Batendo papo, conversando. Na realidade, ele acha que está só batendo papo ali comigo, eu cheia de anotações. Como é que você, Lu? Paciente... chega contando tudo e aí você fica batendo papo e ele nem percebe que a gente está tudo anotando ali. Não é? É mais ou menos assim com você? Também, mas é verdade. A gente tenta o máximo de pegar as informações, né? Mas é verdade. Aí já foram 2 perguntas, né? Que é justamente essa parte principal da nutrição e psicologia. Essa parte de diferenciar um pouco do que é fome emocional e do que é fome real, né? E aí, uma terceira pergunta, né? Na TPM, tenho vontade de comer... Essa foi uma pergunta específica que alguém fez na caixinha de perguntas, né? Na TPM, muita vontade de comer muito chocolate. E depois me sinto culpada. Como melhorar isso na mente? Porque o chocolate, ele aumenta a serotonina, então ele acaba a gente sentindo prazer, entendeu? E assim, uma coisa que sempre eu falo, que é necessário você tentar buscar alimentos saudáveis, entendeu? Porque aí, um exemplo, se você vai ao supermercado, você tem uma lista, você faz uma lista e você não coloca esse tipo de alimento, é provável, se você seguir realmente essa lista, que você não compra esse alimento. Então, você só vai comer esse alimento se estiver no seu armário, se estiver na sua geladeira. Então, evitando a compra desses alimentos, você pode ajudar a não utilizar esses alimentos que você sente culpa após comer. Essa questão... Outro dia eu tive uma paciente justamente assim, né? Então, assim, quando eu tenho vontade, tá lá o biscoito recheado, né? Tá lá aquelas opções. E aí eu fui instruindo ela a fazer, na hora de comprar algumas opções que sejam melhores, né? Então, por exemplo, você gosta de chocolate? Então vamos continuar com o chocolate. Então, assim, o chocolate agora que você vai utilizar, ele é um pouquinho com menos açúcar. Também você não pode chegar com o paciente e dizer assim, que um paciente gosta, por exemplo, de beber achocolatado, né? Que a gente não vai dizer a marca, mas que tem o costume de beber achocolatado, de comer um chocolate ao leite, que é o primeiro ingrediente que tem lá é açúcar, né? Então, assim, dificilmente você vai tirar um alimento de um paciente e introduzir totalmente um alimento que seja um chocolate amargo. O paciente não vai aderir, ele só vai comer o primeiro pedacinho e ainda é capaz de jogar fora depois, né? Então, assim, vamos começar por um mais meio amargo, o que seja, às vezes, uma marca mais comum, porque, assim, para ele a acessibilidade é maior, né? Então, assim, que ainda tem o açúcar, mas ele, na realidade, vai conseguir introduzir aquele paladar mais amargo, né? Então, assim, o paciente, ele vai ter a opção, né, de começar a introduzir algumas opções mais saudáveis, e justamente nesse momento que é mais ansioso, esse momento que às vezes está com a TPM, esse momento que
precisa dessa parte mental para ser trabalhada, quando ele chegar na geladeira, ele chegar no armário, ele só vai ter aquilo, né? Então, assim, aos poucos ele vai aderindo esse sabor, né? Talvez seja mais fácil aderir assim. Eu geralmente tenho seguido com êxito, né? Eu tenho pacientes hoje que faziam uso de biscoito recheado o tempo todo e que faziam uso do achocolatado, né? Era como isso. Hoje, ela não compra mais, não faz uso mais do biscoito recheado e nem do Nescau. Tanto que, às vezes, teve uma vez que ela teve uma crise de ansiedade, né? E aí, como você trabalha... Eu sou psicóloga, né? Eu sou nutricionista. E aí você tem que tentar, às vezes, de repente, trabalhar a mente do paciente nesse sentido. E a comportamental ajuda muito nisso, né? Eu mostrar para ela que eu não perdi peso, eu não consegui, estava transtornada porque ela não tinha conseguido perder o que ela pretendia, né? E aí eu fui mostrar para ela que coisas muito mais importantes ela tinha conseguido, né? Ela já não comprava mais o achocolatado, ela não comprava mais o biscoito recheado. Isso não fazia parte mais da rotina dela. E por que a preocupação tão grande justamente só com o peso, né? Quer falar alguma coisa? Já é muito difícil você mudar uma rotina, né? Principalmente alimentar. Que você já vem há muito tempo, né, com aquela rotina e de repente, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. E o mais importante é essa forma, né, de você dar os micropassos. Se, um exemplo, se eu comer uma barra de chocolate, por que não comer metade? A opção que você deu de comprar um chocolate meio amargo, para não tirar completamente o chocolate. Então, esses micropassos são muito importantes, porque é muito difícil você mudar uma rotina alimentar de repente. Então, o correto é ser gradualmente essa mudança. Adorei a palavra micropassos, já vou aderir nas minhas coisas, eu nunca tinha ouvido, não. Mas já anotei aqui, micropassos, vai ser o termo correto que eu vou usar com o paciente, né? Camila perguntou uma coisa porque durante a noite aumenta o desejo, durante a noite nela aumenta o desejo de comer doces e fica culpada por isso. Como tentar amenizar esse desejo? Tem duas coisas aí, Mila, envolvendo a parte psicológica, que é justamente essa questão do ficar culpada, né, que é muito difícil de se trabalhar a mente do paciente quando ele tem essa sensação o tempo todo de culpa, né, amenizar esse desejo. Às vezes, o desejo exagerado de estar à noite, às vezes é uma má alimentação, má distribuída durante o dia. Né? Então, você tem uma alimentação que talvez não esteja suprindo essa quantidade durante o dia. E esse desejo, ao final da noite, gere essa vontade de comer carboidratos simples, que aí a gente geralmente parte para os biscoitos, esse tipo de coisa. Né? Então, essa é um dos motivos que poderia ser essa questão da vontade de comer, do desejo de comer o doce. A gente tem algumas opções, utilizar às vezes chás mais amargos, né? O chá eu acho uma excelente opção para o final da noite, porque vai amenizando esse desejo de comer, né? Então, se você consegue aderir nesse sentido, eu acho que ajuda bastante. Eu gosto muito do chá de mulungu, para quem tem processos de ansiedade, né? Ajuda a dormir, a equilibrar isso aí. Mas e essa sensação de culpa, você que é da área de psicologia? Como trabalhar um pouco a parte da culpa? A Mila fez essa pergunta na estante aí. Eu trouxe porque fala um pouco dessa parte da TPM. Não é impossível, né, não sentir a culpa. Principalmente quando você sabe que aquele alimento vai lhe trazer essa culpa, entendeu, Gabi? Então, esse sentido, então, as pessoas não podem desanimar pelo fato de sentir essa culpa. Então, assim, durante o dia é necessário que vocês tenham alguma prática. Exercício físico é muito importante. Como você falou, a questão do sono. Muitas pessoas acham que é até... que não é verdade, mas é sim, o sono é muito importante para que você
passe o dia bem. Tomar sol também é muito importante, ao menos 30 minutos. Estudos já comprovam isso, né? Que você tomar ao menos 30 minutos de sol é importante. Então, assim, são mínimas coisas, parecem ser mínimas, na verdade, que não são, né? Que pode fazer uma diferença nessa questão. Então, não vai ser impossível você não sentir a culpa. Mas você pode fazer coisas que vêm amenizando. Principalmente nessa parte da ansiedade. Entendeu? E aí, tem que ir ajustando algumas coisas, ver o seu dia como foi, como está sendo a sua rotina também, que isso é muito importante, para que você não venha sentir tanta culpa assim, na parte do comer. E sempre tentar trocar os alimentos. Essa parte da culpa é muito difícil assim, de trabalhar com o paciente, né? Que trabalha essa questão da mente, né? Então, assim, eu digo ao paciente, se você passou a semana comendo razoavelmente bem, por que tem que se culpar o tempo todo por causa que você, às vezes, comeu um chocolate? Ou porque você comeu uma feijoada no final de semana? Porque são coisas que geralmente não são rotinas. Eu já fiz até postagem aí, porque assim, dia do lixo não existe. Porque assim, se você estabelece que todo seu final de semana você vai comer alguma coisa chamada de dia do lixo, então o dia do lixo não é um escape, é uma rotina, né? Então você passa a semana toda bem e todo final de semana você acha que é rotina. Então, que o escape, na realidade, vai virando rotina. Então, assim, eu não gosto de trabalhar com esse termo de dia do lixo. Eu gosto, na realidade, de dar ao paciente estratégias nutricionais que ajudem ele a absorver mais facilmente quando ele precisa. Quando tem necessidade dele comer uma pizza com carboidrato mais simples, quando ele tem a vontade justamente de comer uma feijoada. Então, a gente eu estabeleço com ele estratégias nutricionais que vão ajudar ele a fazer a digestão mais fácil, né? Então, assim, eu vou mostrando para ele. A feijoada não é o problema. O problema é justamente você digerir isso de forma mais simples. Então, o objetivo é fazer o paciente alimentar bem, né? Trabalhar essa parte do paciente. Automaticamente, se ele tem consciência de como ajudar esse processo de digestão, a culpa diminui um pouco, né? Então, assim, a minha parte nutricional vai ajudando ele a trabalhar um pouco essa culpa. E digo a ele, se você está se culpando demais, você precisa de uma orientação profissional, né? E aí já não cabe mais a mim. Cabe a área da psicologia. Ele precisa de uma terapia que ajude a ele a lidar com isso, né? E precisa muito, porque as duas têm que estar interligadas, né? Porque assim, eu consigo passar uma dieta para o paciente, eu consigo fazer um plano alimentar para o paciente, eu discuto com ele, ele começa a aderir, mas em qualquer motivo, ele sai daquela rotina, ele tem algum problema emocional que tire ele dessa rotina, então aí a gente precisa da ajuda da psicologia para trabalhar a mente dele, que ele se mantenha nesse foco do objetivo dele, né? Porque ele chega até mim com um objetivo. Então, para a gente atingir esse objetivo, a gente precisa de uma equipe que apoie ele nesse sentido. E, na realidade, dentro do consultório, da clínica em si, a profissão que mais vai estar interligada justamente comigo é a parte da psicologia, né? É a área da psicologia. Quer comentar mais alguma coisa, Lu, sobre essa parte? Não, mas assim, como você falou referente à feijoada, um paciente que ele é habituado a comer por muitas vezes, é viável também para que não venha esse sentimento de culpa ser exagerado, como você falou, a quantidade. Isso também é importante. Porque se ele comer exageradamente, com certeza ele vai sentir aquela culpa. Mas a partir do momento que ele sabe que ele vai comer aquele alimento que antes sentia a culpa, ele começa a reduzir, ele começa a perceber que já está tendo uma diferença na rotina que ele tinha anteriormente. Então, como eu falei, né, esses micropassos ele pode nem perceber, mas a gente que acompanha percebe a evolução que vai tendo, né, ao longo desse acompanhamento.
Então, é muito importante. Apertei aqui o negócio. O que que acontece? Quando o Lu comenta sobre isso, a gente volta justamente àquela questão de entender o que é a fome emocional da real. Né? Então, assim, talvez a quantidade exagerada que você come seja, às vezes, uma mais emocional do que uma fome real. Né? Porque você Isso, justamente. consegue comer o suficiente, o que você está comendo além, simplesmente pelo prazer ali de comer. Eu estava até comentando antes com minha cunhada, a gente conversando, né, sobre comer com plenitude, né? Eu já pensando em outra live, a gente ficou mais ou menos uma live como com você. A gente estava conversando sobre uma outra coisa e aí eu já pensando com ela, eu quero uma live com você sobre outro tema, né? Mas assim, e aí eu vou trazer depois dessa live sobre o que a gente comenta na descrição, que é o mindful, né? Que é comer com plenitude, comer com calma, né? Então, assim, a importância de você comer e se satisfazer naquele limite que você acha que é razoável. E o que vai estar além, na realidade, às vezes, é muito mais a fome emocional do que a fome real. E o que é que ajuda justamente esse é justamente você mastigar com calma, né, absorver. Criança, eu não trabalho com criança, Lu trabalha, atende criança. Mas, por exemplo, eu não atendo criança, mas tem uma criança em casa, né? Então, assim, tem uma criança de 9 anos que vai completar 10 agora, dia 15. Mas, assim, é uma criança que ela não tem essa questão de parar para comer com calma. Então, eu tenho que, às vezes, ficar controlando o Samuel, mais devagar, coma com calma. Aí eu digo a ele, você não pode levantar da mesa até eu e seu pai terminar, né? Então, assim, para fazer, obrigar, digamos, a ele, que ele precisa daquele momento que ele vai ficar ali. Então, ele não precisa comer rápido, porque ele não vai sair da mesa. Então, eu digo a ele, mastigue devagar. Por quê? Porque, principalmente criança, ela come muito rápido e, às vezes, o cérebro não processa aquilo ali que ele está comendo. Então, ele continua sentindo mais fome, querendo comer mais, porque acha que não está satisfeito. Né? Então, o fato da gente comer, às vezes, muito rápido, dá essa sensação. Né? O cérebro não processa a tempo de você identificar que você está satisfeito. Então, o que passa a ser a fome real, começa a ser justamente a fome emocional. Né? De você comer além do que você necessita. Né? O plano alimentar na nutrição ajuda nesse sentido, porque quando você tem um plano ali, você tem uma quantidade que é pensada para você, de forma individualizada, que o paciente, às vezes, eu tenho que comer isso, minha nutri disse que isso me satisfaz. Né? Então, assim, essa parte mental de se trabalhar com o paciente são micropassos, né? São aos pouquinhos para você conseguir fazer com que o paciente compreenda o momento dele da fome real, para ele conseguir pensar exatamente na quantidade razoável dele. Quer comentar alguma coisa, Lu, antes da gente ir para a última pergunta? E com criança é mais difícil, né? Dependendo da idade que tiver a criança, você tem que sentar, tem que conversar. Quando é uma criança menor, você consegue ir criando rotinas e hábitos que são mais eficientes. Mas as crianças maiores, né, que já tinham aquela rotina diferente da que você quer colocar agora, acaba tendo que ser esse micropasso. Então, é necessário você sentar, conversar e tentar mudar essa rotina alimentar gradualmente. Vamos para a última pergunta aqui. Como controlar a ansiedade? Eu acho que está um pouquinho ligado do que a gente discutiu já até agora, né? Como controlar a ansiedade nessa rotina dentro de casa que dá vontade de comer muita besteira? Eu já falei um pouco, né? O que você pode fazer, tomar sol, criar essas rotinas. Mas tem a respiração diafragmática que você pode estar fazendo, que vai ajudando. Então, quando você estiver com ansiedade, você pode utilizar dessa forma até que venha diminuir essa ansiedade. Deixa eu ver se eu não falar errado, viu?
Você tem que inspirar contando de 1 até 4. Você inspira, conta de 1 até 4, segura contando até 2 e solta aos poucos, devagar, até 6, contando até 6. Então, essa forma que você faz pode diminuir, sim, a ansiedade. Eu sou ansiosa, né? Então, assim, tento trabalhar um pouco, já fui muito pior, no sentido, assim, fisiológico mesmo. Hoje eu consigo controlar bastante, né? Então, assim, precisei fazer terapia para poder conseguir controlar essa ansiedade, né? Claro que a gente tem momentos de estopins, né? E, claro, nessa pandemia, nesse processo de distanciamento social, tem momentos que, às vezes, é mais, que dificulta mais um pouco. Mas essa questão da respiração, por exemplo, antes, quando minha ansiedade estava bem atacada e que acontecia, eu justamente trabalhava muito essa questão da respiração, né? De você tentar respirar com calma, para poder, né? Porque o coração acelera muito, né? Esse tipo de coisa. E aí eu percebo, eu tô ansiosa, né? Tô ansiosa com alguma coisa, e aí já tento trabalhar a mente nesse sentido. Né? Então, assim, o que é importante você conhecer o seu corpo, o que é importante você ter uma ajuda profissional direcionada. Porque, assim, o que eu aprendi justamente de trabalhar essa parte da respiração é justamente com terapia, né? Então, assim, lhe ajudar, lhe orientar nesse sentido do que você pode fazer, né? E às vezes sozinha, internet só não vão ajudar vocês, gente. Né? Então, assim, vão ter muitas coisas na internet, muitas coisas que às vezes, talvez para você não dê certo, para uma pessoa específica não dê certo. Né? Então, essa é a importância de você ter uma relação e ter uma orientação que lhe ajude nesse sentido, porque talvez a respiração não sirva para todo mundo, né, não, Lu? Não, verdade. E sem contar que a ansiedade, ela é normal a gente sentir ansiedade. Ela passa a ser preocupante quando ela já se torna generalizada, entendeu? Mas tem situações que você consegue diminuir, mas, como você falou, é necessário a ajuda de um profissional, muitas vezes. Mas é isso aí, você pode sim, com essa técnica de respiração, diminuir, mas é muito importante você procurar ajuda, quando isso já torna para você preocupante. Quando você deixou de ser normal, né? Como diz assim. Foi o tema justamente de Maíra, e Maíra comentou muito isso. Essa questão, quando você perceber, identificar o que não é normal, né? Deixou de ser normal esse processo de ansiedade. Então, eu comecei, na realidade, a procurar terapia quando eu percebi que não era normal. Eu, por exemplo, eu evito pegar transporte público, né? Porque justamente eu tenho medo que sempre vou ser assaltada. E trabalho bastante. Porque, por exemplo, quando eu viajo, porque eu faço serviço voluntário em Salvador, né? Eu vou com transporte, mas retorno geralmente com transporte público. E ultimamente eu não estou indo justamente por causa dessa questão que não está tendo transporte, né, para retorno, mas o fato de retornar já me deixa angustiada, né? Às vezes as meninas falam, vamos no ônibus tal horário. Eu fiz, não, esse eu não vou, porque eu já fico com medo, né? Meu psicólogo diz o seguinte, às vezes você evita determinadas coisas justamente porque não acontece porque você justamente evita, né? Então, assim, eu já sei como eu lido com as coisas, né? Eu já sei que eu tenho ansiedade, eu já trabalho nisso e evito justamente que a minha parte psicológica seja afetada, porque eu sei que aquilo ali vai me afetar, né? Então, algumas coisas eu já evito fazer. E isso me faz bem, porque, assim, acaba fazendo com que minha mente e o meu emocional fique razoável, né? Nessa parte da alimentação, claro que a gente é nutri, mas tem momentos justamente que a ansiedade ataca, né? Então, assim, às vezes acontece. Eu não sou muito fã de bala, chiclete, essas coisas eu não sou muito fã. Mas, por exemplo, chocolate eu sou fã, né? Então, assim, no momento que às vezes eu estou mais ansiosa e que tenho essa necessidade, essa vontade exagerada do chocolate,
Aí é justamente, aí eu faço a opção para poder providenciar algum chocolate que seja, eu adero muito bem a questão do chocolate amargo, então eu geralmente vou tentar consumir um chocolate amargo para consumir isso aí. Mas sempre deixar na geladeira, no armário, sempre opções que me deem essa facilidade, né? De estar pedindo opções mais saudáveis. Isso me ajuda muito nesse sentido. O que é que lhe ajuda mais, Lu, quando você tem ansiedade? O que é que lhe ajuda mais na comida quando você tem ansiedade? Eu tento, né, como eu falei, né, tento seguir, deixo de comprar algumas coisas, mas nesse lugar aqui, como você falou, né, a gente também sente muitas vezes o que o cliente sente. Então, assim, como eu falo, a gente tem que criar estratégias para que venha suprir aquela necessidade. Então, eu mesmo, tem mais de 2 anos que eu consegui parar de tomar refrigerante. Não foi fácil, mas eu consegui. Mas não foi de hora para outra. Eu não vou tomar refrigerante. Fui diminuindo e aí eu consegui parar. Mas não é fácil. Então, a gente que está nesse lugar aqui, a gente sabe que o cliente tem um limite. A gente sabe até onde a gente também consegue ir. Então, assim, não foi difícil, né? Mas eu consigo mudar alguns hábitos. Até por conta de um filho que eu tenho, né? Então, isso também acaba eu excluindo algumas coisas, porque é aquela situação. Ele não come, mas eu posso querer comer. Então, a gente tem que estar substituindo alguns alimentos. E assim, eu consigo lidar com essas situações. Essa parte da criança nos ajuda um bocado, né? A aderir a algumas coisas. Eu não sou nutri materno-infantil, Narjan, geralmente quando as pessoas me perguntam, eu indico Narjan, que é uma nutricionista materno-infantil que tem uma inteira, né? Ela geralmente está nas lives, hoje ela não está, né? Mas assim, a gente que é mãe, às vezes tenta aderir a algumas coisas. Por exemplo, essa semana, Samuel, eu percebi que, apesar de eu colocar ele de vez em quando no sol, né, uns 10, 15 minutinhos por dia, eu percebi que essa semana ele não tinha ficado muito no sol, estava muito clarinho. Eu falei, meu filho, você está muito branquinho. E aí eu fui olhar ele, tava os olhos, aí você começa a analisar sinais e sintomas. Aí você olha, observa olhos, vê a língua, como é que tá, vê as unhas, tudo. Aí eu falei com ele, ó, você precisa comer alguma coisa de verdura, né? De nutrientes. Eu acho que você tá comendo poucos nutrientes necessários. E aí você vai tentando fazer estratégias nutricionais para a criança. Ele come sopa, bebe sopa tranquilamente. Então, essa semana eu já fiz uma sopa de verdura, bati tudo no liquidificador, até couve eu coloquei. E comeu naturalmente, comeu 2 pratos lá, tomou 2 pratos de sopa. Né? Então, a gente vai utilizando de estratégias. No caso, assim, especificamente de criança. No paciente, a gente vai utilizando outras estratégias. Né? Eu gosto muito do suco funcional, eu gosto muito do shot para se trabalhar com o paciente, para regular essa parte intestinal. Os chás, eu acho que são essenciais. Eu defendo muito o fato de você não precisar viver de fórmulas, né? De você ter que acordar durante o dia e ter lá 10, 12, 15 comprimidos para você beber, utilizar, né? Se você pode controlar por meio da alimentação, né? Então, assim, se você consegue controlar por meio da alimentação, introduzir no café da manhã, né, comida, né, para o paciente, no almoço, comida, se você conseguir introduzir e orientar ele nesse sentido, eu tenho certeza que a parte intestinal dele vai funcionar muito bem. Eu tenho pacientes, por exemplo, que elas conseguiram melhorar a parte intestinal comendo, né? Utilizando shot de manhã, utilizando suco funcional. Eu não estou falando de suco detox, né? Porque detoxificação não acontece a nível e já fiz postagens sobre isso a nível de fígado, né? A detoxificação, na realidade, vai acontecer a parte intestinal, né? E aí sim há essa interligação com o fígado, né? Então, assim, você tem que trabalhar essa parte intestinal do paciente. Se você consegue melhorar isso, o paciente vai melhorar essa função completamente do trato gastrointestinal, né? E aí, como é que eu consigo isso? Eu consigo isso com a psicologia.
né? Porque é difícil para o paciente saber se ele tem um problema intestinal, que a parte funcional dele, o alimento funcional dele é que vai fazer esse sentido. Né? Então ele precisa estar bem a semana toda para ele poder comer a feijoada dele do final de semana, para ele poder comer a pizza dele do final de semana, para ele poder sentar. A gente não está em rodas familiares, então naturalmente nesse processo de distanciamento, né? Mas fazer o paciente entender que é normal, ele não precisa sentar numa mesa com pai, mãe, família, filho e dizer que ele não vai comer a pizza com todo mundo, né? Então a gente utiliza de estratégias para ajudar nesse sentido, né? Então, assim, essa parte funcional é extremamente importante, essa parte da psicologia é extremamente importante para poder fazer o paciente aderir a essa parte do plano alimentar. Quer colocar mais alguma coisa, Alô? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Quando você falou aí, você já falou que eu iria falar, né? Das estratégias, né? Para construir essa rotina. Mas você já falou em relação a isso. Alguém perguntou assim, o que é o shot? Nea Lima. Nea, o shot, na realidade, é você utilizar... geralmente é em torno de 50 ml, né? De um líquido, que você, na realidade, utiliza substâncias misturadas ali que façam a função intestinal. Então, por exemplo, eu posso colocar um shot, é um shot que eu uso muito com resveratrol, né? Com função resveratrol. É utilizar, por exemplo, a uva roxa, ferver 10 uvas roxas com 50 ml de água, 30 a 50 ml de água, e aí depois você bate, coa, e aí você acrescenta, às vezes, chocolate, né? Um chocolate amargo, chocolate puro mesmo. É um tipo de shot, contanto que dê uma quantidade de 50 ml. Tem vários outros tipos de shot, porque vai depender da avaliação individual do paciente, né? Então, se eu estou vendo que o paciente, às vezes, está com dificuldade de fazer cocô, eu vou utilizar substâncias que ajudem nesse processo. Então, quando ele não utiliza, às vezes, o suco funcional, eu posso utilizar o shot, que às vezes é mais rápido. O pessoal tem muito costume de chamar de água com limão. Não é bem assim, né? Não é a água com limão. É você utilizar de substâncias que vão ter um efeito benéfico para aquela avaliação individual que eu tenho com o paciente. Então, se o paciente, às vezes, tem problemas, às vezes, de dormir. Então, eu vou utilizar, às vezes, substâncias que ele coloque nesse shot que vai ajudar ele nesse sentido. Então, não vou trabalhar especificamente com fórmula com o paciente. Não vou mudar ele diretamente para uma clínica de manipulação para manipular somente cápsulas, né? Então, eu vou trabalhar essa parte funcional. Eu vou avaliar o paciente e introduzir nele substâncias que ele consiga produzir aí. É um pouco parecido com o suco funcional, só que ele é em menor quantidade, ele é mais concentrado e ele é de forma mais rápida para aquele paciente que às vezes tem uma vida mais agoniada. Então, por isso que é preciso avaliar o paciente por completo para identificar quais são as estratégias que eu vou utilizar nele, né? Tem alguém que perguntou aqui, tem novo chá que está dando para falar essa maravilha da terrinha seguro? Olha, eu digo cuidado com esses chás, porque assim... cuidado em que sentido? Chás misturados de muitas ervas, se ele vier, geralmente não tem, diz assim, ó, contraindicações. Aí não pode usar o paciente que tem problema do coração, que tem problema de pressão alta, que tem diabetes, grávida, que tem isso, que tem aquilo, que tem não sei o quê. O que é que vai acontecer? Eu não gosto de chás com muitas ervas misturadas. Por quê? Porque se o paciente tem um problema, uma pressão que diminui, um açúcar que diminui muito rápido, que ele se sente mal, eu não sei dizer qual foi a erva que fez sentido, que fez aquilo acontecer com o paciente. Então, por exemplo, se eu passo um chá com o paciente de somente 2 ervas, né? Então, por exemplo, eu coloco um hortelã e um hibisco. E aí eu sei que o paciente não se sentiu bem, eu vou saber que é somente uma dessas 2 ervas que está fazendo efeito no paciente, né? Então, assim, chás de ervas muito misturadas, às vezes, na realidade, é muito preocupante e deve ter muito cuidado,
né? Porque às vezes o paciente ele tem alguma patologia, tem alguma coisa que ele às vezes não sabe e às vezes acaba passando mal. E outro detalhe, geralmente chá, ele é diurético, né? Muitos desses aí que estão cheios de ervas misturadas. E o que é que acontece? Paciente com esse chá, a gente está fugindo do tema, mas eu só vou responder essa, porque assim, é muito preocupante esse sentido, né? Então, assim, chás com muitas ervas misturadas geralmente faz o paciente ir muito ao banheiro, fazer xixi. E isso tem lá na descrição, não sou eu que estou dizendo, não. Você pode vir fazer muita urina, passar muitas vezes ao banheiro. Por quê? Porque, na realidade, o paciente desidrata, né? O paciente perde peso porque ele, na realidade, desidratou. E aí, quando acaba esse efeito, o paciente volta a engordar, porque outras coisas não foram trabalhadas. Não foi trabalhada a ansiedade com a terapia, né, com o psicólogo. O paciente continua com problema intestinal, ele não consegue ir no banheiro 2, 3 vezes na semana. O paciente faz um cocô que às vezes é cheio de bolinhas e ele não entende por que é aquilo. O paciente, na realidade, faz um cocô que está altamente fétido, né, tá fedendo, e ele acha que aquilo é normal porque ele está fazendo cocô, não é normal, ok? Então, assim, tem vários sinais e sintomas que às vezes o paciente está acostumado a viver assim a vida toda e que não é normal, né? Então, ele toma um chá ali, eu perdi peso. Na realidade, você desidratou, mas tem outras questões que não foram tratadas. E aí, depois de um ano e meio, o paciente volta a engordar. E aí, o que acontece? O paciente aí volta para procurar os caminhos que realmente deveriam ter procurado desde o início e não ter gastado tanto com aquele material. A gente deveria ter procurado, na realidade, custeado a ajuda profissional, da nutricionista, da psicologia, porque na realidade precisa trabalhar isso aí. Se olhar no espelho é extremamente importante, mas você tem que se olhar no espelho e gostar do que vê. Isso não se resume somente a emagrecer. Que a gente precisa deixar muito claro, né? No meu consultório não tem espelho por completo. E eu disse que eu vou colocar um só de rosto, né? Por quê? Porque o mais importante de tudo é você se sentir bem, é você sorrir, né? Então, assim, seus exames, às vezes você pode estar acima do peso, você ter todos os seus exames mais. E às vezes tem alguém que está bem mais rápido, todos os exames com problema. Né? Um paciente com obesidade, eu não estou dizendo paciente obeso, são coisas completamente diferentes. Paciente com obesidade, ele tem uma patologia, precisa ser tratada, né? Então, assim, a primeira coisa que precisa ser tratada é a mente, né? É a mente, é a psicologia. Fazer o paciente aceitar quem ele é, né? E a minha parte de nutrição aí já não envolve mais. Aí eu tenho que trabalhar com a parte da psicologia para trabalhar essa mente do paciente e fazer ele entender que é um processo que acontece devagar. Porque às vezes ele quer um resultado muito rápido. E esse é o grande problema na nutrição e naquele paciente que quer emagrecer. Quer comentar alguma coisa, Alô? Porque eu acho que eu falei demais. Quando começa a falar desses chás, eu fico preocupada. É verdade. Na sociedade que a gente vive, né, Gabi, vai ter muito aquela, né, do corpo perfeito. Então, acho que uma boa qualidade de vida, a autoestima vai muito além do que apenas ter o corpo perfeito. Então, não adianta você querer ter o corpo perfeito se você não tem uma rotina alimentar, se você não tem uma qualidade de vida que venha a ser superior a isso, entendeu? Então, antes de tudo, eu acho que é mais importante você estar bem com o corpo que você tem e tentar buscar, com a nutrição, com a psicologia, continuar em busca, né, de como você se sentir melhor, até você chegar ao seu objetivo. E nunca se espelhar no outro. A gente sabe que vai de organismo. Não é porque fulano usou isso que eu vou usar isso que vai dar certo. Porque fulano foi tal psicólogo, foi tal nutricionista. Porque comigo não deu certo. A gente tem que entender que cada organismo, né, reage de uma forma. Então, resumindo o que você disse, né, vai muito além do que ter esse corpo perfeito. É você estar bem com você mesmo. Você se olhar no espelho e ver que você está bem, está com autoestima. Então, é isso aí. Então é isso aí.
Eu acho que a gente deixou um recado bem legal para esse pessoal, né? Fazer entender a importância das duas áreas que estão conectadas, né? Que precisam estar conectadas. Eu vou desativar os comentários para a gente poder fazer um print, para não ter os comentáriozinhos aqui, né? Para a foto ficar legal. Isso! Vamos fazer um print dessa live, né? E fica aí o recadinho. Eu quero agradecer a Luciana por ter aceito o convite. Né? Eu disse a ela que a gente podia fazer uma parceria para eu direcionar os pacientes, né, para essa parte comportamental que é extremamente importante. Né? Ela não acontece sozinha, a nutrição não acontece sozinha. Né? Precisa ter essa ligação. Né? Então, aí vou fazer um print. Né? Vai, sorriso. Peraí, porque eu sou problemática. Aí, no mais é isso aí, né? Mila perguntou aqui, só para finalizar, qual o melhor shot para desparasitação? Eu acho que é bom primeiro analisar o que é que está acontecendo com essa parte intestinal, Mila, pra gente... Mila não, desculpa, é Mila mesmo. A Nildo que perguntou sobre a questão do chá. Então, assim, avaliar cada paciente individualmente, para a gente tentar entender nessa parte intestinal qual vai ser o melhor shot a ser utilizado. Né? E aquele que o alimento, que às vezes o paciente tem, a gente coloca algum alimento e o paciente não gosta. Então não adianta colocar que o paciente não vai usar. Né? Então, assim, fica esse recadinho, né? Cuide da saúde para vocês, usem máscaras, né? Porque o nosso sistema público está aí, tá chegando no limite de leitos ocupados, né? A gente precisa fazer tudo voltar, é o novo normal. Mas é esse recadinho que eu deixo para vocês. Luz, quer falar mais alguma coisa? Eu só quero agradecer, né, pelo convite, né? O convite de repente, que acabou dando certo. Não pensei duas vezes antes em aceitar, né? A ansiedade veio, mas estou aqui. E estou à disposição, né? Sempre. Também, viu? Beijos para vocês. Beijo, Lu. Obrigada a todos que tiveram presente. Eu vou deixar a live salva. Primeiro eu deixo no feed, depois eu transfiro para o IGTV, deixo lá disponível. Mas de qualquer jeito, eu faço um insights, um resumão da live depois. E o tema vai sair numa reportagem essa semana, a gente vai divulgar, eu divulgo para vocês, vocês vão ver. Qualquer coisa, consulta está aí disponível. Que, gente, o link para marcar consulta fica aí no Instagram, no link da bio. Luciana também está atendendo online, né, Lu? Está atendendo presencial, Lu? Breve. Só alguns ajustes. Mas breve a gente vai começar a presencial. Sigam ela, que lá tem. Eu já compartilhei aí no story, telefone de contato, ok? Para tentar fazer essa ponte aí no que precisarem também. Eu estou por aqui. Beijos.